Boa tarde, pessoal. Você que acompanha o Curitiba Quase de Graça? Quase de Graça, estamos aí. Curitiba Quase de Graça, hoje com Daniel Caron, fotógrafo aqui em Curitiba. Fotógrafo. E idealizador da Roda de Fotógrafos. Roda de Fotógrafos. Roda de Fotógrafos que traz educação fotográfica quase de graça. Na esperando verdade, o quê? você só precisa chegar, acompanhar as palestras e você Conta um pouquinho da roda. Então, a Roda de Fotógrafos, Alberto, começou assim de uma vontade que eu tinha de reunir os amigos para a gente estar vendo os trabalhos uns dos outros, a gente poder aprender uns com os outros. Então, assim, cada pessoa é um universo rico de referências, de aprendizados, de experiências, né? E eu pensava assim, puxa vida, que delícia que é você conhecer o outro, você ter um momento para você mergulhar no mundo interior do outro, né? Porque às vezes a gente não gosta de alguém, né? A gente, poxa, olha aquela pessoa, mas você não conhece ela. Então você parar, se despir dos seus preconceitos, sentar ali e ver o outro falar sobre o seu trabalho, você começa a entender ele melhor, começa a gostar mais da pessoa. Às vezes você aprende coisas com ele, às vezes até você aprende que não é aquilo que você quer fazer, mas de qualquer forma você aprende pelas experiências do outro. Você está aprendendo, exatamente. Então a Roda de Fotógrafos começou assim nesse propósito da gente estar permitindo que as pessoas desenvolvam o seu olhar fotográfico de forma gratuita, vindo aqui no Museu Oscar Niemeyer. Os encontros acontecem no Auditório Poti Lazarotto, lá atrás. A roda foi tomando uma proporção com o passar do tempo, foi crescendo e começaram a vir fotógrafos cada vez mais renomados. Que eu te perguntar, são fotógrafos de renome que na maioria das vezes... Hoje a gente procura fazer um diálogo, então a gente traz um fotógrafo consagrado e um fotógrafo aspirante, ou um fotógrafo consagrado local com um fotógrafo consagrado do cenário nacional, né? Mas é sempre nesse propósito de diálogo, né? Inclusive o nome Roda, né? Roda de Fotógrafos, porque eu acredito muito que a gente tem que se despir. Se você vai numa palestra, parece que o palestrante sabe toda a informação, você não sabe nada. Você senta lá para receber a informação. Na roda, todos estão em pé de igualdade. Então a gente dizia que não era o palestrante, era o facilitador. Ele estava ali só compartilhando o caminho dele para você poder ver se aquilo serve para você, se aquilo não serve. E foi assim, por exemplo, que eu era fotojornalista, né? Fui criado em redação de jornal, né? Então eu aprendi, a minha fotografia começou a se desenvolver dentro do jornal. E no jornal a gente era uma equipe de 14 fotógrafos, a gente estava toda hora trocando, toda hora vendo o material um do outro, vendo as referências que inspiravam o outro, né? E quando eu saí do jornal eu senti necessidade de continuar esse ambiente fértil, né? Isso em Curitiba? Aqui em Curitiba, isso. Eu trabalhei na Gazeta do Povo, trabalhei na Tribuna e trabalhei no Estado do Paraná. Fiz de 2009 a 2011 na Tribuna Estado do Paraná e fiz em 2012 uns 9 meses, 8 meses e meio na Gazeta do Povo. Foi uma experiência incrível, eu sou muito grato, assim, o jornalismo me trouxe muito, assim. Eu sou formado em jornalismo, trabalhei com texto, mas no texto eu senti uma certa dificuldade de estar expressando o meu sentimento, porque o texto jornalístico ele é muito cru, ele é muito apurado em mecanismos de lead, sublead, né? Então você acaba não encontrando o espaço para você permear o teu sentimento, né? E aí na fotografia... A linguagem é outra, né? A linguagem ela é mais limpa, né? Mais clean, assim, imparcial, né? Sendo que não existe imparcialidade, né? Todos nós somos seres parciais, mas de certa forma eles usam mecanismos para trazer esse texto mais livre da tua personalidade. A fotografia é o contrário, meu amigo. A fotografia, a tua personalidade é essencial, né? Porque é aquela coisa que só você viu, aquilo que você mesmo sentiu e você consegue transparecer pela imagem. Não basta ser uma imagem bonita. Assim, tem que mostrar você pode fazer uma imagem que tem informação, toda a imagem, de certa forma, ela vai conter alguma informação lá dentro, né? Mas as imagens que nos causam impacto, que ficam no nosso imaginário, são imagens carregadas de sentimento. Então quando a gente pensa lá na menina correndo no Vietnã, né, na bomba, corpo queimado, né, você sente uma empatia. Você tem trabalhos premiados, né? Sim, Fala um pouquinho desses trabalhos, Daniel. No ano passado eu emplaquei o finalista no prêmio da Fundação Conrado Wessel, com um trabalho social aqui de Curitiba, que trata do dia a dia, o cotidiano das pessoas atendidas pela Fundação de Ação Social. É um trabalho bastante árduo, assim, de 3 anos,
acompanhando as equipes, acompanhando os atendimentos. E eu gosto muito desse trabalho, depois vocês vão poder ver. Ele vai ser publicado agora no livro da Fundação Conrado Wessel. Não tive a felicidade de ser o vencedor, mas só estar entre os 15 finalistas do país inteiro já é uma honraria assim, que eu agradeço de coração. No ano passado, né, no ano anterior, em 2015, eu fui premiado com o New Holland também. Foi também uma bênção na minha vida, porque chegou naquele momento assim, né, entrou um dinheirinho bem na hora que eu estava, né, a esposa grávida, filho para chegar, parto para pagar, e entrou esse prêmio. Foi uma fotografia feita na Bahia, um rapaz lavando a égua, literalmente. Poxa. Ele estava lavando a égua e aí me ajudou também a lavar a minha égua. Então eu sou muito grato também à fotografia, tudo que ela traz para a minha vida. Hoje você é um fotógrafo freelancer, é isso ou não? Não, eu hoje estou trabalhando na Prefeitura Municipal de Curitiba, estou encerrando agora essa gestão junto com o Gustavo Frutti. Foi um prazer enorme poder servir na minha própria cidade, poder me ater, trazer esse meu olhar que sempre começou com um olhar de empatia para as comunidades carentes, né? Então eu trabalhei muito tempo na tribuna, né, como eu estava contando, e eu entrava nas favelas, mas era sempre junto com a polícia para cobrir os crimes, né? E isso, claro, era meio pesado, e principalmente eu percebia que existia toda uma vida, toda uma criatividade, toda uma teia de relações que estava além daquele cenário de crime. E eu me perguntava como que eu vou acessar aquilo, né? Porque acessar o crime, já tem tantos fotógrafos que fazem isso e tudo, e eu comecei a me perguntar como é que eu vou acessar o que está além, né? E aí eu fui buscando, né, através das associações de bairro, através das lideranças comunitárias, eu fui buscando estar presente. Você entrou aonde muita gente não quer entrar, essa é a verdade, né? Eu não sei explicar isso, eu sou um para-raio de maluco, eu admito. Esse cara é um barato, ele é totalmente, ele é assim, Daniel Caron é isso daqui que vocês estão vendo. Então, eu tenho isso na minha vida, assim, a pessoa que eu me interesso geralmente é uma pessoa que está passando por uma situação, por uma dificuldade, mas eu procuro sempre estar levando amor para todas as pessoas, assim, porque eu acredito que a grande revolução é a revolução do amor, né? A gente está propagando a amizade. Eu estava falando agora um pouco sobre isso, né? A gente às vezes não gosta de alguém, mas a gente conhece aquela pessoa. Não tem como você saber o que aquela pessoa passa, a não ser se você for aquela pessoa, né? No convívio da pessoa também. Né? Então, exatamente. Então, quando você se permite desenvolver uma amizade, além dos preconceitos, você se permite entrar um pouco no mundo daquela pessoa, e isso te ajuda também a compreender melhor, às vezes, por que aquela pessoa é agressiva, por que aquela pessoa, enfim, tem uma dificuldade de relação. E a fotografia mostra bem isso também, né? Perfeito. A fotografia é a minha forma de estar no mundo. A fotografia, ela me permite ir em lugares que eu jamais iria. Por exemplo, eu estive agora em Juazeiro, agora na Romaria de Finados, né? E muitos amigos meus já foram para o Nordeste, mas assim, nunca vão para o sertão. Eles querem ir para o litoral, querem ficar na beira da piscina, querem ficar na beira da praia. E eu não, eu quero ficar no sertão, quero ficar lá no meio da poeira, caminhando na estrada junto com os romeiros. Por quê? Eu não sei, Alberto, mas a hora que eu chego lá, tudo faz sentido, eu conheço pessoas maravilhosas. São pessoas castigadas pela seca, mas que têm histórias fantásticas, né? O sertão do Ceará agora está passando, já é o 5º ano de seca, está muito difícil a situação lá em cima. A gente teve alguns avanços agora, nos últimos governos foi feito linhas de crédito para o pessoal construir cacimba, para armazenar água. Mudou um pouco a política, antes era fazer açude, grandes açudes, para as pessoas virem buscar a água. Isso mudou um pouco, então agora as pessoas estão sendo empoderadas com suas próprias cacimbas. Então assim, a gente percebe uma melhora na condição de vida dessas pessoas, mas ainda há muito por fazer, né? Muito por fazer. E se a gente não vai até lá e não traz essa informação para cá, o jornal também não traz isso. O jornal, inclusive, ele reforça, na verdade, o status quo do que já está acontecendo, né? Então, às vezes, a gente até vê alguma matéria sobre a seca, mas ela reforça o sofrimento, a dor. A gente já sabe de tudo isso.
eu procuro ir lá para mostrar a alegria, mostrar a força dessas pessoas diante da seca, né? Que sobrevivem apesar da seca, né? Porque eles não têm outra condição a não ser feliz da forma como eles podem ser. Rapaz, né? Deus coloca a gente no mundo e a gente tem que dar um jeito, né? Seja onde for. E aqui em Curitiba? Eu sei que você acompanhou alguns trabalhos sociais também aqui em Curitiba, né? Qual a sua visão disso, a sua visão fotográfica da coisa? Olha, Curitiba é um universo bastante rico. Curitiba, existe cultura popular em Curitiba? Existe. Por que ela não chega nos grandes centros, né? Talvez porque falta esse olhar de valorização dessa cultura popular, falta esse olhar mais atento para a contribuição, né, de comunidades que estão periféricas, né? Então, assim, eu procuro no meu trabalho, busco essa empatia com essas pessoas, busco mostrar a elas além dos problemas, né? Porque eu acho que os problemas já são mostrados, né? Então eu procuro mostrar as soluções que eles encontram para viver, né? E para conseguir estarem nesse mundo, né? Com a gente. Todo mundo tem a sua menina dos olhos, né? Qual que é a sua menina dos olhos, cara? Ah, rapaz, eu estou muito encantado pelo sertão. Eu pretendo assim me dedicar mais, estar mais presente mesmo, assim, porque o sertanejo ele é um ser moldado na aridez. Ele é um ser assim, rapaz, você chega lá assim, aquele sol te derrete. Se você parece que tudo que não serve já fica pelo caminho, sobra só a tua essência, né? Então, assim, eu escuto muito o pessoal falar lá que a vida é dura para quem é mole, né? Então vamos ser duro para sobreviver aqui, né? E aí eu me encanto com isso. É o famoso lugar de cabra macho. Cabra macho, né, tem um calor medonho, eles falam, é verdade. E você está acompanhando desenvolvendo esse trabalho lá também? É um universo muito rico, Roberto. Eles têm o boi de reisado, eles têm as romarias de finados, eles têm, enfim, uma infinidade de manifestações populares que me interessam muito, de acompanhar os índios do Pernambuco que desceram para a romaria, e assim você vê eles fazendo os rituais deles, você vê a riqueza que é isso. E assim, por que a gente não valoriza isso? Por que isso não aparece na grande mídia? Por que a gente... É uma pergunta que eu procuro responder com o meu trabalho, assim, procuro mostrar o quanto é interessante, o quanto é bonito. E eu acho que é isso, assim, é uma missão de estar tentando colaborar para essa equidade, exatamente, entre a gente que está na cidade, tem acesso às coisas, tem acesso à alimentação com fartura, tem acesso à água com fartura, tem acesso, né, à cultura, tem acesso à alta cultura, né? E aí a gente às vezes não valoriza tanto isso, porque é tudo tão fácil, né? Então é bom a gente ir lá, sentir um pouco do que é a escassez, procurar levar daqui também as informações, as coisas que a gente possa estar colaborando lá, e trazer de lá também um pouco dessa riqueza para compartilhar aqui, entendeu? Para que as pessoas mudem um pouco. É uma cultura muito rica, isso. Para que as pessoas mudem um pouco esse olhar, assim, de que o nordestino é pobre, de que o nordestino é sofrido. O nordestino, às vezes, o que talvez falte em dinheiro sobra em relações sociais. Eu fiquei agora na comunidade lá do Horto, né? Junto com um outro fotógrafo, olha só, o Arnaldo. Arnaldo Belotto, um abraço para você, meu irmão. Você mora aqui, ó. Então, e a gente, um pouco mais ali, uma semana que a gente estava ali, assim, nos primeiros dias a gente era 2 ETs no meio daquele povo. 3 dias depois a gente já estava sentando junto, comendo no chão, dividindo a água, dividindo a comida. Minas Gerais tem um pouco disso também. Todo o Brasil tem. Todo o Brasil tem. Do pouco que eu ando muito de moto, então eu rodei muitas partes do Brasil de moto. Só não fui realmente de moto para o Norte e Nordeste. Né? É convidado, meu convidado. Ainda tá. Fazer um Juazeiro quase de graça. Opa, pronto não? Aí, ó. Pessoal do Juazeiro, esse cabra bom aqui vai chegar, hein? Recebam ele. Aguarda. Esse negócio de
não porque são mais pobres, eles recebem melhor. Não é nada disso, depende do coração da pessoa. E o povo nordestino, o povo que vive na parte seca, o povo mineiro também tem muito disso, essa parte acolhedora, né? São Paulo tem isso, interior de São Paulo, Perfeito. Santa Catarina. Esses valores são intrínsecos do ser humano, na Exato. verdade. Eles estão em todos os lugares. Mas parece que quanto mais desenvolvido o lugar, mais as pessoas se esquecem disso. Então, assim, eu tenho amigos que moram em condomínio aqui em Curitiba e relatam assim, puxa, faz 5 anos que eu moro no condomínio, eu não conheço meu vizinho de porta. Eu fiquei uma semana lá na Rua do Horto lá e eu conhecia a rua inteira e a molecada vinha e vamos jogar bola e vamos fazer sei lá o quê. E eu, puxa vida, você vê que interessante, às vezes aqui a gente não joga bola com o vizinho. E o legal, às vezes também, por nós sermos os estrangeiros, né, dentro da própria cidade da pessoa, a pessoa quer saber um pouco mais do que a gente faz, quer Eles saber da têm gente. muita curiosidade sobre como é o lugar onde a gente vive, Exato. a mesma curiosidade que a gente tem também sobre como é o lugar onde eles vivem, né? Então isso é recíproco, na verdade. Mas é isso que eu penso, sabe? Isso é do ser humano, é do ser humano. A fotografia já me levou para a Amazônia, a fotografia me levou para o sertão, a fotografia me levou para o litoral. Todos esses lugares eu encontrei pessoas com as portas abertas que me receberam, muitas vezes me acolheram dentro de suas casas, às vezes nem me conheciam direito e me davam um cantinho para dormir, me davam comida. E assim, eu só posso retribuir isso com muito carinho, com muito amor, entendeu? Porque quando você está às vezes numa viagem dessas, o dinheiro está contado, você não tem como pagar. Já teve gente que eu quis pagar, um amigo meu me recebeu em Quixadá, Gilmar Regis Quixadá. O Regis me recebeu na casa dele, rapaz, e na hora de ir embora eu queria dar um dinheiro para ajudar ele com o aluguel. Ele ficou chateado comigo, falou, não, pô cabra, eu te recebi aqui na minha casa porque eu quero te receber. Não é porque eu quero ganhar qualquer coisa com isso, né? E aí eu comecei a entender, na verdade, que a grande riqueza da gente são as relações humanas, são as amizades, são o carinho que a gente deposita nos outros e que os outros depositam na gente. Hoje em dia falta muito isso, né? Rapaz, é meio pesada a coisa hoje em dia. A gente está meio... buscando resgatar isso, a gente está buscando valorizar isso, porque se a gente fica só olhando para o dinheiro, a gente esquece das pessoas. Não é um bicho de 7 cabeças, né, Daniel? É só... O dinheiro tem que... É só entrar e enfrentar. O dinheiro tem que correr no meio das relações humanas. Ele não pode ser mais importante que as relações humanas, entendeu? O que vem por aí agora, Daniel? Puxa, o que vem por aí? Boa pergunta, meu amigo. Peguei ele de calça curta aqui. Eu estou trabalhando então assim com esse material de fé. Tem me interessado muito as manifestações de fé das pessoas que realmente precisam mesmo da fé, precisam mesmo acreditar e a força que elas encontram para superar as adversidades porque o que é a fé? Ela é invisível, né? A gente não é palpável, né? E a pessoa tem a crença tão forte que ela supera qualquer adversidade, seja falta d'água, seja falta de recursos financeiros, e ela encontra um meio de sobreviver, faz por si, sabe? Então eu tenho me interessado muito assim em ver essas manifestações, buscando entender, buscando descobrir a minha fé também, buscando descobrir a minha crença mesmo, assim, porque eu não sou muito um cara de religiões, assim, eu já participei de algumas religiões, foram importantes em determinados momentos da minha vida, mas hoje eu penso o seguinte, que a gente precisa estar ligado a Deus. E aí ele vai mostrar pra gente aonde está na hora da gente servir. É pra gente ir pra lá, é pra gente ir pra cá, né? Então a gente tem que estar aberto, tem que estar solto, tem que estar solto no mundo, entendeu? Né? Porque tudo que a gente se prende, tudo que a gente faz pra gente ter segurança, isso vai prendendo a gente, vai virando peso na nossa vida, né? Então você se cerca de grandes propriedades, aí depois você não consegue fazer mais nada, não consegue ir embora. Mesmo porque você não consegue levar isso para outro plano, Pronto, né? Estamos só de passagem. Gente, eu conversei aqui com o Daniel Caron. Quer mandar algum recado, Daniel? Aproveitar? Pô, eu quero dar um abraço nesse cabra aqui, cabra bom, cabra muito bom esse cara aqui. Seja sempre bem-vindo em Curitiba, poxa, cara, é um prazer receber você Curitiba aqui. Curitiba é uma cidade que me abraçou assim de uma forma que nem eu mesmo esperava, né? Eu não sou curitibano, mas eu sou curitibano de coração.
né? E falam que a gente é frio, hein? A gente não é frio, não. A gente é lá, a gente é do bem, a gente é tudo gente boa. Gostou dessa entrevista? Entra lá, Curitiba Quase de Graça, nós estamos no YouTube, Facebook, Instagram. Curitiba Quase de Graça está crescendo também um pouco mais, agora é Brasil Quase de Graça, nós temos lá Brasília, São Paulo, Minas, Joinville, Curitiba. Daniel, meu velho, obrigado meu pela irmão. força, obrigado pela presença, tá bom? Obrigado a você, cara. Curitiba Quase de Graça, a gente se vê por aí. Até mais.